bem, esse aqui é o nosso texto base. Está no livro de Lucas, no capítulo 11, o versículo 9, vamos ler o 9 e o 13, que diz assim: Eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. E o verso 13 diz: Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Então veja só, alguns anos atrás, eu tive a ideia de casar. Então eu acho que uns 21 anos, casei, me batizei, e foi um período assim muito bom, sabe? Recém-casado e agora uma vida espiritual em crescimento, em ascensão. E depois de um ano, né, de batizado, eu acredito que eu me converti. Eu não, o Espírito Santo me converteu. E tudo que eu pedia a Deus, Ele me dava. Sabe, eu tive um momento que passou vários tempos depois, e às vezes eu oro para que Deus traga de volta aquele momento que eu vivi de recém-batizado. Eu orava e Deus me atendia. Eu tinha uma comunhão com Deus muito forte, uma ligação muito forte. Então, como eu estava acostumado a pedir e receber, eu fui fazer compra em um mercado e lá estava dando uns cupons, né, para que você ganhasse um carro, que seria uma concorrência no final, e você poderia ganhar aquele carro. Aí eu olhei para o carro e falei: vai ser meu. Orei, e eu estava convicto de que ganharia o carro. Construí até a garagem, né, em casa, lembrando que naquele tempo, imagina, eu não recomendo isso para ninguém, né? Eu me casei praticamente desempregado. E para completar, no primeiro ano de casamento, tive logo uma filha. E eu não recomendo para ninguém porque eu sofri muito. Então, naquele tempo, eu não tinha como comprar nenhuma moto, imagine um carro, sabe? Era difícil. Eu andava de bicicleta. Chegou dezembro, o momento do sorteio, e eu não ganhei o carro. Foi a minha primeira de muitas depois decepções com relação à minha vida com Deus. Parece que Deus, Ele pavimentou o meu processo inicial assim, com pétalas de rosa. Foi muito maravilhoso, muito lindo. Mas depois a coisa começou a complicar um pouco. Eu estou falando isso porque aqui está dizendo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Acontece que tem coisas que você vai pedir e Deus não vai dar. Hoje eu entendo porque Deus, pelo menos duas possibilidades, duas hipóteses, né? Por que eu não ganhei aquele carro? Eu poderia me desviar da fé, porque uma coisa é você ver, uma coisa é você viver. Então, nem todo mundo está pronto para suportar alguns bens, nem todos, tá? E também alguém estava necessitando daquele carro mais do que eu. Uma das duas possibilidades, tá? É o que eu imagino. Mas tem uma coisa que, se você pedir, pode ter certeza que Deus vai te dar. É isso aqui, ó. Ele dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então veja só, irmãos. No capítulo 1 do Eventos Finais, fala algumas coisas. Primeiro, o primeiro tema lá, o tópico número 1, diz que o mundo ele está apreensivo com relação ao futuro. Então veja só, pequenos, grandes, pessoas cultas ou incultas, ricos ou pobres, todos está na mente. Alguma coisa está prestes a acontecer, alguma coisa grave, alguma coisa grandiosa. E também vivemos um momento em que as forças do mal, elas estão no seu poder máximo. Tempos turbulentos. Talvez vocês já perceberam
que depois da Covid para cá, ninguém tem tido mais paz, perturbação, angústia entre as nações. E a notícia que nós temos é essa aqui. Olha só, não vai parar até que Jesus volte. Então, se alguém está esperando aí um momento bom, eu convido você a refletir e a se preparar, porque coisas terríveis estão recaindo sobre o mundo. E não pense você que você está isento. Não pense você que câncer é só nas outras famílias. Não pense você que acidente, que divórcio acontece só com os outros. Entenda. Essa semana eu recebi a notícia, professor meu de teologia, ele foi meu professor de Daniel e Apocalipse, um homem muito consagrado. Ano passado, a filha foi diagnosticada com câncer. Depois o genro. Ele só tem essa filha, viu? E para completar, a esposa, uma depressão altíssima lá, no nível mais elevado. E agora há pouco, recebemos a notícia que ele também está com câncer de pulmão. A gente não vai entender por quê, mas eu estou dizendo isso porque Jesus falou, neste mundo vocês teriam o quê? Aflições. Então, a mensagem de Deus é: se prepare. Não estou dizendo que vai acontecer coisas ruins, mas fique preparado. Nós estamos num mundo terrível, e é isso que está acontecendo. Deus, Ele sempre advertiu, está advertindo. Na época de Noé, Deus usou Noé para advertir o mundo. E Deus usou Ló para advertir Sodoma. Às vezes criticamos Ló. Por que ele foi para Sodoma? E não entendemos que ele esteve lá em missão. Ele esteve lá em missão. Deus sempre adverte. Muitos de nós não sabemos onde nós nos encontramos no calendário profético de Deus. E eis uma das razões de muitos estarem adormecidos, porque não entendem, não sabem. Há pouco tempo eu vi alguém pregando, uma pessoa veterana de igreja, um advogado, e ele teve a ideia de falar que não há mais nenhuma profecia para se cumprir, todas se cumpriram. Jesus está voltando a qualquer momento. Imagina, se ele falou isso, imagine outros aí que estão no nível de conhecimento da Bíblia um pouco mais abaixo. Não devemos antecipar as angústias, pois não há bênçãos para tais. Há uma loucura em nosso meio, grupos se formando, grupos de perfeccionistas, alguns achando que tem uma luz maior do que os outros, e tem alguns aí fugindo para as matas. Deus mandou ir para os matos, ir para as florestas, para o campo, vida no campo. Estão entendendo errado. Alguns estão largando emprego, largando tudo. Uns, depois do primeiro ano, já voltaram, sem emprego, perderam o concurso. Vai estudar a Bíblia, estude o que o Espírito de Profecia diz, não vai cair em loucura. Deus não tem bênção em angústia antecipada. Ela vai vir, mas não precisa acelerar. Para quem gosta e crê piamente na ciência, um grupo de cientistas, eles alteraram ali, olha só, o relógio do juízo final foi para o menor tempo, ou seja, 89 segundos para meia-noite. Segundo esse grupo de cientistas, o mundo está perto do seu fim. Eu coloquei isso aqui porque, se esse grupo acredita nisso,
embora numa perspectiva errada, segundo eles o mundo vai se acabar, nós como cristãos também deveríamos estar atentos para isso. Livros de Atos, no capítulo 2, 17, ali Pedro estava pregando, os apóstolos pregando, falando em outros idiomas. Eles não estavam falando línguas estranhas, estavam falando em outros idiomas, é isso que a Bíblia diz. E no momento que eles pregavam ali, se levantou um grupo de pessoas e falou: o que esses homens estão vendo? Estão embriagados? E Pedro fala: não, está se cumprindo o que disse o profeta Joel, que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado. Veja só, Atos 2, a primeira vinda do Espírito Santo. Entretanto, no livro de Joel, teve algumas coisas que não se cumpriram em Atos 2, no dia de Pentecostes. Primeiro, nós não vimos registro algum de prodígio no céu, na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça, o sol em trevas. Antes que vinha o terrível dia do Senhor Espírito Santo. Aqui não é referente à segunda vinda de Jesus, mas à segunda vinda do Espírito Santo. Então, isso significa que vai ter, como a Bíblia diz, a segunda vinda do Espírito Santo. A primeira vinda é chamada de chuva, foi chamada de chuva temporã. A segunda vinda é chamada de chuva serôdia. Temporã foi a semeadura. Serôdia é a colheita. Era uns momentos que o povo do antigo Israel, eles presenciavam isso nas suas colheitas, nas suas plantações. Mas, irmãos, acabamos de cantar aquele hino Maranata, e talvez muitos inconscientemente, sem nem refletir, terminam falando: Jesus vem logo. Você já parou para imaginar que loucura você está pronunciando? Você está preparado? Amós 5, versículo 18, parece, diz o seguinte: por que vocês querem o dia do Senhor? Vocês estão pensando que vai ser um dia tranquilo, bonito, maravilhoso? Lá diz que será o quê? Dia de trevas, dia de dor, dia de clamor, para aqueles que não receberam a segunda vinda, o segundo Pentecoste. Vai ser um desespero. E a triste notícia que eu tenho, irmãos, é que cada um de nós aqui, ou nós nos convertemos, ou nós vamos estar em grande desespero e angústia na vinda de Cristo, porque não recebemos a segunda vinda do Espírito Santo. Na parábola das 10 virgens, você observa ali que todas elas tinham o Espírito Santo. Elas tinham azeite nas suas lâmpadas. O azeite é o Espírito, é o símbolo do Espírito. Mas qual o detalhe? Nem todas tinham na plenitude. Nem todas tinham na plenitude. Todos nós temos o Espírito Santo. Amém? A chuva temporã, o Espírito Santo foi derramado e continua até hoje. Mas o problema é que não é o suficiente. Chegou o momento de termos recebido a chuva serôdia. 5 daquelas virgens apenas tinham temporã. E qual foi o resultado? Elas se perderam. Elas não entraram para a festa. Nós vamos ver aqui rapidamente a importância de você ter o Espírito Santo. 7 ações que o Espírito Santo faz nas nossas vidas, além de ser consolador e convencedor. Ele consola, ele convence, mas eu enumerei aqui mais 7. Romanos 8,15 diz que ele nos torna o quê? Filho de Deus. Clamamos Abba, Pai. Então veja só, muitas vezes nas minhas orações eu me considero tão indigno diante de Deus que eu falo assim: eu não sou digno de chamar Ele de Pai, mas eu termino chamando Pai. Sabe quem é que faz isso?
é o Espírito Santo. Ele nos torna filho. Romanos 8, 26 fala que nós não sabemos orar como convém. Talvez a gente pense que sabe orar, mas quem está falando isso aí foi um dos autores das orações mais linda e que teólogos ainda hoje tentam entender e não entendem. Paulo falou, ele se colocou como alguém que não sabia orar. Mas o Espírito Santo, ele pega nossas orações débeis como elas são e leva até o trono com gemidos inexprimíveis. Imagina como a questão espiritual é muito séria. As nossas orações defeituosas, o Espírito leva ela com gemidos diante de Deus. Pai, 1 Coríntios 6,19 fala que Deus habita em nós, o Espírito Santo faz morada em nós. Deus não habita em lugares construídos por mãos humanas. No templo de Salomão, aquele esplendor, a Bíblia diz que Deus não habita em construção feita por mãos humanas. A terra é o estrado dos pés do Senhor, mas Ele habita no coração de cada um de nós. É isso que a Bíblia está dizendo. João 16,13, 1 João 2,27 fala que Ele nos guia na verdade. Diz o seguinte: não há necessidade de que ninguém vos ensine, porque o Espírito da verdade, esse lhe ensina. Eu sei que às vezes a gente busca o conhecimento na internet de outro, mas esse conhecimento está disponível para você. É isso que a Bíblia está dizendo. Você abre a sua Bíblia e ore, e o Espírito Santo vai te revelar o que você precisa saber. 1 Coríntios 12, 7 a 13, Ele nos capacita para a missão, Ele deu dons, cada um tem um dom para a missão. Efésios 1, 13 e 4, 30, fala que o Espírito Santo sela, Ele sela para a redenção. É isso que a Bíblia está dizendo. E Apocalipse 18, 1, a terra vai ser iluminada com a glória. Mateus 24, 14, diz que o Espírito Santo vai terminar a obra, e este evangelho será pregado. Ali é o conhecido como passivo divino. Não vai ser por força humana, não vai ser por atitude humana, por poder humano, nenhum. É por Deus, o Espírito Santo vai fazer tudo isso. Efésios 5,18 diz: não vos embriaguei com vinho. Ou seja, não se embriaguem com o vinho que a Babilônia está oferecendo, mas enchei-vos do Espírito. É um mandamento. Como adventista, nos orgulhamos e falamos, nós guardamos os mandamentos, mas tem mais um. Deus não nos fez e não nos quer vazios, frios. Ele nos quer cheio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, Apocalipse 3,17 fala de um estado morno. E alguns se orgulham, nós somos Laodiceia. Que o Senhor repreenda isso. Não aceite de forma alguma essa mornidão, porque o Espírito Santo está disponível. Enchei-vos do Espírito Santo. Romanos 8, Gálatas 5, 19 e 21 fala dos frutos da carne: porfia, inveja, bebedice, glutonaria. As pessoas que produzem o fruto da carne, os frutos da carne, estarão perdidos. Mas também Gálatas 5, 22 e 23 fala do fruto do Espírito. Você precisa ter o fruto do Espírito, que é domínio próprio, mansidão, fidelidade, bondade, amor, alegria. Precisamos do fruto do Espírito. Eu advirto também a todos: muitos sairão dos caminhos do Senhor devido a enganos. O último distrito que eu passei foi em repartimento, e 2 almas preciosas que nós conseguimos levar ali para a igreja. Eu tive agora em dezembro, fui convidado para um congresso lá, e procurei por essas 2 pessoas, um casal bem influente,
E a triste notícia que eu tive foi que eles foram para um congresso aí no Nordeste, de uma irmã, eu não vou citar o nome aqui por questão de conveniência, e voltaram totalmente com a fé abalada. Agora eles se mudaram para o mato, tiraram os filhos da escola, para não se contaminar com os pecadores, porque são muito santos, e adotaram um sistema de alimentação super complicado, sem conhecimento de causa, e isso dá errado. Se tornaram vegetariano estrito e estão lá no meio do mato. Cuidado. Satanás, ele está usando várias coisas para tirar as pessoas do caminho da justiça. Recentemente eu visitei também, ali em Paraíso, uma irmã que era adventista e foi para outra igreja, porque nessa igreja tem poder. Apocalipse 16:14 fala que o diabo fará sinais e maravilhas. Apocalipse 13 fala que o poder da besta vai fazer uma falsificação do Espírito Santo, fogo descendo do céu. Nós estamos percebendo aí no meio evangélico, pastor coach, o cara usa a neurociência para manipular os cérebros e diz que é de Deus. E está arrastando multidões, bilionários. Usam aí aquelas igrejas agora com aquelas luzes hipnóticas. Parecem umas boates. Na minha época, quando eu não era crente, eu andava nesses lugares. E agora eu passei a noite ali, esqueci o nome da igreja ali, não sei o que, Church ali, Church, estava lá. Aquelas luzes piscando, eu falei, meu pai do céu, a coisa mudou. Antigamente era no mundo, hoje é nas igrejas. Mas aquelas luzes, elas têm um efeito, que é a hipnose, música com a frequência alterada. Você pode estudar isso. Inclusive, em nosso meio também, a gente ouve música com a frequência alterada, que é uma música viciante, uma música que aguça o aspecto emocional, e a pessoa fala, ó, Deus me tocou. Não, você foi tocado emocionalmente, o teu sentimento foi super aguçado. Então escuta, e tem formado o crente híbrido. Então isso aqui a gente pode atribuir mais à questão humana, mas também existe aqui o aspecto psicológico, ou melhor, o aspecto satânico. As pessoas estão nas igrejas vendo Deus como se fosse um mágico, um Deus que dá tudo. Agora, qual que é o problema? Não se engane, nessas igrejas tem poder, tem. Se você for numa delas, você vai sentir o coração arder naquelas pregações. E às vezes não é um coach, às vezes não é emoção, às vezes é Satanás agindo. Primeiros Escritos é um livro. Quem gosta de entender sobre escatologia, é um livro recomendado. Então veja só, lá diz o seguinte: Ellen White teve uma visão, um grupo clamava, derrama sobre nós o teu Espírito, Senhor, derrama o teu Espírito. E ela disse que Satanás se erguia, e lá do alto ele emanava uma luz em cima daquele povo, e aquele povo imaginava que estava cheio do Espírito Santo, e estavam cheios de demônios. Cuidado, cuidado. Dom de línguas é muito simples, não precisa se aprofundar. Atos 2, ali fala que é língua das nações. Você precisa entender isso para não cair. 1 Coríntios 14 também é outro texto que fala sobre dom de línguas. A mesma palavra usada em Atos 2, glossália, é a mesma que está lá também em Atos 2. Trata de idioma, não é uma língua que nem Deus entende, porque aquilo não é língua, é só o mover da boca lá, não tem palavra nenhuma ali. Então cuidado com essas coisas. Qual é a característica de quem possui o Espírito Santo? A primeira delas é você ser uma nova criatura. É você ser novo, ser transformado.
1 Coríntios 12, 18 e Efésios 14 fala sobre a variação dos dons. São vários tipos de dons. Não é só a questão litúrgica, não é só o dom de pregar, não é só o dom de cantar, não é só o dom de adoração. A função do Espírito são várias. Quando você ajuda um necessitado, isso talvez seja um dom do Espírito. João Batista foi o maior homem nascido de mulher, e a Bíblia não menciona um milagre que ele operou. Então, os milagres, as maravilhas, o poder, isso não quer dizer nada, isso não significa que seja do Espírito Santo. 1 Coríntios 13 fala que sem o amor, você pode ir assistir ao maior pregador que já teve nesse mundo, você pode ir o maior profeta, até o maior profeta, você pode ver mortos ressuscitando, mas isso não significa nada sem amor. O amor é o dom maior. O amor é o dom maior. E os discípulos são conhecidos pelo amor. Bem, entenda uma coisa. A chuva temporã foi a preparação dos apóstolos para o martírio. Praticamente, com exceção de João, todos sofreram martírio. Não pense que o Espírito Santo vai te dar uma vida cômoda. O Espírito Santo em você vai atrair as forças do inferno. Ultimamente eu tenho mudado o meu tipo de leitura. Eu tenho procurado ler homens que eu sei que de fato foram cheios do Espírito Santo. Eu estou lendo sobre Spurgeon, eu estou lendo sobre John Wesley, John Bunyan, o autor daquele livro, O Peregrino. E ultimamente eu li sobre o livro, o diário de David Brainerd. Recentemente eu fiz um evangelismo ali na praça, e eu falo para vocês que nós sentimos a manifestação do Espírito Santo ali. Mas, ao ler esse livro, eu fiquei envergonhado. Quando David Brainerd, ele pregava, quando ele terminava de pregar, as pessoas estavam ajoelhadas. Ele foi evangelizar os índios. Ele mais orava do que vivia. 29 anos, morreu de tuberculose, deu a vida pelo evangelho. Homem cheio do Espírito Santo. Spurgeon, depressão profunda, tinha uma doença que causava dores, e ele gritava de dor. John Wesley foi impedido de pregar nas igrejas. Veja o que é uma pessoa ser cheia do Espírito Santo. Vai atrair perseguições, vai atrair a fúria do mal. Tem um preço. A chuva serôdia. Deus quer que você esteja cheio do Espírito Santo, porque nós estamos entrando, como nós lemos no capítulo 1 de Eventos Finais, um tempo de angústia que começou e não vai parar, até chegar na angústia maior que este planeta já suportou. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, na forma da chuva serôdia, você não vai estar preparado. Você vai abandonar as fileiras daqueles que não adorarão a besta, e você irá adorar a besta. Você irá ser atraído pelos bens, pelas maravilhas que o poder da besta vai proporcionar. Não pense você que vai ser uma coisa terrível, assombrosa, espantosa. A marca da besta vai ser algo maravilhoso. O mundo quer o que eles irão dar: prosperidade, tranquilidade, vida cômoda em um mundo condenado à destruição. A besta vai proporcionar tudo isso. E eu concluo com isso aqui. Jeremias 29, 13. Buscai. Buscai.
Buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo. É simples. Você só precisa buscar. Efésios 5,18 diz o quê? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos. Irmãos, se tem uma coisa que eu oro muito, eu clamo muito, é quando eu me sinto frio, quando eu me sinto morno. Não se conforme com esse tipo de cristianismo. Busque, clame a Deus para que você esteja cheio, seja quente, fervoroso no Senhor. Efésios 4,30, não entristeça o Espírito Santo. Como é que eu entristeço o Espírito Santo? Produzindo o fruto da carne. Crucifica o teu eu, para que você não produza os frutos da carne. O que entristece o Espírito Santo também? Conversas fúteis, conversas que desagradam a Deus, filmes, séries, produzidas por médiuns, músicas produzidas por médiuns. É isso que as pessoas estão assistindo. Cuidado. Alimentação, cuidado. Você não pode comer de tudo. Você é templo do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito. Como que eu apago o Espírito? Trocando Deus, a tua comunhão com Deus, pelas loucuras dessa vida. Sai desesperado para o trabalho, não tem tempo com Deus, coloca tudo em primeiro lugar e Deus por último. Mantenha a tua comunhão com Deus, não apaga o Espírito. No livro de Atos fala que o Espírito Santo é dado para aqueles que lhe obedecem. A obediência é fundamental e vai ser fundamental no tempo do fim, quando o sábado vai entrar aí em questão. E por último, Lucas 11, pedi, buscai, batei, e o Pai dará o quê? O Espírito Santo.